Olá, bem-vindos a mais um talk show. Estreando visual novo, cabelinho cortadinho, bem curtinho, tudo espetado ainda. Ao longo do tempo ele vai se ajeitando, tá? Pessoal, não se assustem. Antes de apresentar o meu entrevistado, mudança de mês, não tivemos mudança de cenário. A Letícia vai continuar com as imagens aí até o final desse mês, tá, pessoal? Então vamos lá falar da Letícia? As fotos são da Letícia Bolini. Ela é natural daqui de São Paulo, onde vive e atua nas áreas de fotografia e design, trabalhando principalmente com fotografias de gestantes, recém-nascidos, crianças e famílias. Apaixonada por fotografia desde pequena, em 2007 resolveu investir na carreira e ingressou em 2 renomadas escolas de São Paulo. E não parou mais. Em setembro de 2011, abriu seu primeiro estúdio, que é todo equipado para receber os bebês recém-nascidos. Conheça um pouco mais do seu trabalho no site leticiabolini.com.br ou manda um e-mail para ela, contato@leticiabolini.com.br ou pelos telefones 11 2679 2011 e 11 98461 6655. E as imagens da Letícia, o trabalho da Letícia, esses bebês lindos, que são os newborns, vão ficar aí até o final do mês, tá, pessoal? E aí, mês que vem, tem um novo cenário, como a gente faz aí, já vem fazendo ao longo de um ano. Eu estou aqui hoje com o professor Marcelo Assunção. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ele é assim, quietinho, mas ele adora um terremoto. Acertei? Fiz uma brincadeira sem graça agora? Ele é formado em Física pela USP, fez doutorado na Universidade de Edimburgo, na Escócia, e atualmente ele é professor titular do curso de Geofísica do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP e é chefe do Centro de Sismologia da USP. É isso mesmo. Também é coordenador da Rede Sismográfica Brasileira, que foi implantada em conjunto pela USP, Universidade de Brasília, Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Observatório Nacional do Rio de Janeiro. Tudo isso é coisa pra caramba, professor. É trabalho demais. É que o Brasil, por incrível que pareça, tem tremores suficientes para manter professores de várias universidades trabalhando no assunto, ativamente observando isso. Eu não tinha ideia, eu fui olhar o site do IAG, tem muito, gente, nós temos muitos tremores no Brasil inteiro. Isso não chega para a população, a gente não fica sabendo, só quando aparece em algum lugar aí na mídia, mas sempre existiram esses tremores? No Brasil sempre ocorreram tremores, a grande maioria são tremores pequenos, né? Mas sempre existiram, desde a época de Dom Pedro II. O Dom Pedro II foi o primeiro que mandou investigar a ocorrência de tremores de terra no Brasil. E ele mesmo chegou a sentir um no Rio de Janeiro. Vai investigar para ver por que a terra tremeu. Em 1886 ele sentiu um tremor. Nossa! E aí, naquela época, ele sentiu o tremor, aí pediu para o diretor do Observatório Nacional na época para fazer um relato do que tinha acontecido. E depois ele era tão entusiasmado por ciência que ele pegou os resultados e mandou para a Academia de Ciências de Paris, que publicou o relato dele. Dom Pedro II era, né, um estudioso, ele gostava muito de botânica, acho que tudo que tinha relativo à ciência. Mas esse foi um relato importante, mas não foi o primeiro, que o senhor estava me falando que teve um outro relato de um mais antigo no Brasil. No Brasil, tremores médios, que chegam a provocar trincas em paredes e assustar a população, esses ocorrem quase todos os anos, né? E tremores pequenos ocorrem todos os meses. Mas há relatos de terremotos bem mais fortes que teriam ocorrido na Amazônia, por exemplo, em 1690. Então, apesar de no Brasil ser um país com relativamente pouca atividade sísmica, não é totalmente livre de tremores de terra. De vez em quando pode ocorrer uma chacoalhada forte. Um pouco mais forte, aí ter trincas. No interior de São Paulo e em Minas, né? Teve há pouco tempo atrás
alguns que aconteceram assim? Os locais onde os tremores são mais frequentes no Brasil são os estados do Rio Grande do Norte e Ceará, a parte de Mato Grosso e sul de Minas e parte norte de Minas também, a região do Pantanal. Então tem algumas áreas que a incidência é maior. E por quê? São placas que estão naquela região? Os tremores ocorrem porque a crosta terrestre está sob pressão devido à movimentação das placas. Então, tem algumas regiões do Brasil que essa pressão que existe na crosta no mundo todo, existem algumas regiões do Brasil em que essa pressão é um pouco maior do que outras. E nessas regiões onde os tremores são mais frequentes. E ainda bem que a gente não tem vulcão, mas ainda bem que os vulcões existem, né? Porque eles são a válvula de escape dessa pressão interna da Terra, né? Os vulcões, esses realmente não existem no Brasil. Graças a Deus. Só faltava isso pra gente. Já tem terremoto, só faltava ter os vulcões também. Os terremotos, eles são causados por essa pressão interna. Não há nenhum agente externo que possa causar um abalo sísmico? A grande maioria dos tremores são naturais e as causas são as altas pressões que vêm de dentro da Terra. Então, a atividade sísmica não é muito afetada por variações do clima, por exemplo, e também a ocorrência de terremotos também não impacta no clima. O que acontece em alguns poucos casos é o homem fazer alguma coisa na natureza e acabar provocando tremores de terra. Por exemplo, às vezes quando se constrói uma barragem hidrelétrica, um lago artificial muito grande, em alguns casos um novo reservatório hidrelétrico pode provocar pequenos tremores de terra. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil, em vários reservatórios. Até porque a gente tem várias Esse seria o caso do homem construir uma obra de engenharia e, de certa maneira, alterar o equilíbrio das pressões na Terra. Perfuração de poços de petróleo também podem, de alguma forma, afetar? Perfuração de poços de petróleo podem também ocasionar pequenos tremores, mas são casos muito raros. O que a gente já observou no Brasil é a perfuração de poços de água. Que podem causar tremores de terra. Quer dizer, um poço de água, quando é perfurado, ele altera o fluxo de água nos aquíferos que estão no subsolo, e essa alteração, se a região já estiver propensa à ocorrência de tremores de terra, essa alteração pode antecipar a ocorrência de tremores. Até porque os aquíferos, me corrija se eu estiver enganada, são a água no meio das pedras, né? A água que vai estar também passando no subterrâneo no meio de pedras, né? Isso. Não são bolsões. O que é um tremor de terra, um terremoto? Então, o tremor de terra é uma movimentação em uma falha geológica. A gente tem um plano de falha e dois blocos grandes de rocha, eles devido às pressões, eles se deslizam um com relação ao outro. Se essa região tiver água, a água facilita os blocos escorregarem. Então, às vezes, perfuração de água em poços profundos pode alterar o regime de água, e essa alteração pode fazer a água penetrar em locais que já estavam quase preparados para ter um terremoto, e aí a água acaba, digamos, lubrificando a falha e facilitando tudo. A ocorrência do tremor. Aproveitando que a gente está falando de água, os tsunamis. Uma pergunta que eu vinha me fazendo há algum tempo. A gente é que tem tido a impressão de que houve um aumento, né, de tsunamis, de incidência de terremotos ou vulcões, atividade vulcânica. A gente é que tem a impressão, ou realmente é o mundo que ficou mais populoso nesses locais, né, e aí a gente começa a ter os relatos desses acontecimentos? Às vezes a gente tem a impressão de que o número de
catástrofes naturais está aumentando, mas no caso de terremotos e vulcões e tsunamis, na média não tem havido um aumento assim expressivo. Os terremotos ocorrem aleatoriamente, então não existe pode ser que às vezes pode passar vários anos sem ocorrer nenhum terremoto muito grande e de repente em um ano pode ter 2 ou 3 terremotos grandes, mas na média os terremotos não estão aumentando. O que passa é que com o aumento da população no mundo, né, cada vez mais existem populações maiores que estão sujeitas aos impactos dos terremotos. Então, e a mídia também, né, para a gente chegar mais rápido. E também, às vezes, um tremor de terra pequeno, mas ele é muito noticiado e as notícias chegam mais rápido ao mundo todo. Então, parece que os tremores são mais frequentes, mas, na verdade, a percepção e o número de pessoas afetadas é que tem aumentado. Justamente por causa disso, né? A gente tem as redes sociais, tem o Twitter, tem o Facebook, o pessoal chega lá, tá tremendo a terra aqui, né? Ou, gente, a chuva inundou tudo aqui. Né? Então a gente acaba tendo, acho que a velocidade, né, do reconhecimento disso é muito mais rápido hoje, né? Não existe, então, o que o senhor falou, os terremotos são aleatórios. Não existe, então, eles não são cíclicos. Não vai acontecer hoje um grande terremoto, daqui 100 anos outro grande terremoto, daqui mais 100 anos. Os terremotos não ocorrem de maneira regular. Quer dizer, existe uma frequência média, por exemplo. Então, no mundo todo, terremotos de magnitude 8, que são muito grandes, ocorrem em média uma vez por ano. Mas não quer dizer que todo ano ocorra um terremoto. Pode ser lugares diferentes. Em lugares diferentes. Pode ser que em um ano ocorram 3 e de repente passam 3 anos sem ocorrer nenhum. Então a ocorrência dos terremotos não é regular. E essa é uma das grandes dificuldades para se poder prever os terremotos, porque os terremotos não são previsíveis. Apesar de todo o avanço da tecnologia, da ciência, né? Quer dizer, a previsão de terremoto é um dos grandes desafios da geofísica. Mas essa rede que foi formada está monitorando não só o Brasil, né? Monitora a América Latina também, é isso? Isso, a rede sismográfica brasileira, que está sendo montada por essas 4 universidades, a Universidade de São Paulo, a Universidade de Brasília, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Observatório Nacional, e outras universidades também que colaboram, né? Elas montaram uma rede de 80 estações no Brasil todo. O objetivo principal é estudar a sismicidade do Brasil, principalmente locais como a Amazônia, que nunca foi muito bem monitorada pela falta de gente e falta de estações. Então, o objetivo principal é estudar a sismicidade do Brasil e estudar também a crosta e as camadas mais profundas aqui no Brasil, mas essa rede detecta terremotos no mundo todo. Então, ela vai ajudar a estudar a sismicidade em toda a América do Sul e mesmo em outras partes do mundo. Ou seja, com a ampliação, que é essa rede se estendendo, pode-se descobrir que o Brasil tem mais abalos sísmicos ainda do que o que a gente sabe hoje, é isso? Sem dúvida. Quer dizer, essa rede ela começou a ser instalada em 2010 e nesses 4 anos a gente já registrou vários tremores na Amazônia, por exemplo, que se não fosse essa rede teriam passado desapercebidos. Ninguém ia saber. Tem algum lugar no mundo onde não haja realmente algum abalo sísmico? Olha, tremores pequenos... Polo Norte e Polo Sul, lá na extremidade. Lá também tem tremores. Também tem. Tremores pequenos podem ocorrer em qualquer parte do mundo. Em Marte, será que tem? Eu vou embora para lá, porque eu estou assustada até dessa coisa. Até na Lua tem terremoto. Até na Lua tem terremoto, gente, não dá, assim fica difícil. Na Lua tem terremotos e tem sismógrafo também. Tem sismógrafo na Lua. Já tinha ouvido falar nisso, mas eu não tinha certeza. Agora que o senhor falou, me deu um estalo. Gente, terremoto na Lua. Só que na Lua são os lunimotos, não são os terremotos. Lunimotos. E eles podem afetar o planeta, não? De alguma forma, não? Não. Não tem ligação nenhuma. Os sismos que ocorrem na Lua são muito pequenos e eles ocorrem bem no interior devido à maré. Quer dizer, a Lua se deforma com a maré
essa deformação que causa os tremores. E a Lua influencia na maré na Terra, Isso, né? O que eu perguntei, eu acho que assim, não foi nenhuma besteira, gente, porque se ela influencia na maré, tem o magnetismo da Terra, que prende ela próxima, né, como um satélite, poderia muito bem influenciar, né? A gente não sabe. Não existe, então, nenhum lugar no mundo que não tenha. Tremores pequenos, esses podem ocorrer em qualquer lugar, canto. Os tsunamis, voltando, Sim. que eu já ia falar e eu desviei, os tsunamis, na verdade, eles são causados por maremotos, são abalos sísmicos no oceano, é isso? Isso, são causados por terremotos que têm o epicentro no fundo do oceano. E aí, então, quando ocorre um terremoto muito grande no fundo do oceano, o fundo do oceano se movimenta, então toda a coluna de água se movimenta rapidamente e essa movimentação é que se espalha por todo o oceano, causando o tsunami. E aí vem a onda, Isso. Ela chega com uma violência absurda na costa, né? Que vai varrendo tudo, não está nem aí. O tsunami tem um poder destrutivo incrível. Porque ela vem, ela vai concentrando, né? Ela vai intensificando o poder dela. No local em que ocorre o terremoto, por exemplo, o terremoto pode ocorrer num local onde o mar tem 5.000 metros de profundidade. Então a gente tem uma coluna de água de 5.000 metros, 5 quilômetros de água, e toda essa coluna é levantada de uma vez. Só que levanta, por exemplo, 1 metro só. Então 1 metro é pouco em alto mar. Mas a energia desses 5 quilômetros que levantou 1 metro é muito grande. Então, quando a onda chega na parte rasa, perto da praia, como a lâmina d'água na praia, quer dizer, perto da praia a água é rasinha, toda aquela energia que estava distribuída em 5 quilômetros, aquela energia toda é acumulada em 10 metros, 5 metros, condensa. E isso faz com que a onda, então, atinja uma altura de 20 metros, 30 metros, além de ter a força que vem com uma força absurda. Na costa. O pessoal deve lembrar aí dos tsunamis agora, a gente com tecnologia, né? O pessoal consegue filmar com celular, com qualquer coisa. Mas eles já existiam também, né? Esses tsunamis. Sim, os tsunamis existem desde que a Terra começou a se formar, desde que existe mar aqui, né? Desde que existe a Desde que existem terremotos, e terremotos existem desde sempre. E atividade vulcânica? A gente não tem no Brasil nenhum vulcão, graças a Deus. Era só o que faltava para a gente, né? No meio disso tudo. Também a gente tem tido essa percepção, então, de que está tendo maior atividade vulcânica? Ou realmente houve um crescimento? Não, também não há um crescimento assim da atividade vulcânica. Da mesma maneira que os terremotos, os vulcões também não são regulares, né? Eles são aleatórios. Então a gente pode passar dezenas de anos, 100 anos com várias erupções pequenas e de repente ter algumas erupções gigantescas. Ele pode ficar adormecido mesmo, pode sem ficar nenhuma adormecido erupção milhares de anos e de repente entra em erupção. Do nada. Isso. Então, nos últimos anos, por exemplo, ocorreram erupções na Islândia, no Chile, e que causaram uma injeção de cinzas na atmosfera que causaram transtornos para a aviação e tudo mais. Mas no passado, no século XIX, já houve erupções vulcânicas muito maiores em termos de volume de magma e em termos de cinza jogada na atmosfera. Né? No século XIX. Século XIX. Mas a gente não tinha aviação comercial, então, não tinha ia aviação atrapalhar. Comercial, não tinha mídia, não tinha internet. Não tinha nada disso, né? Então hoje a gente acaba tendo essa percepção muito mais rápido. Então quer dizer que nada disso vai influenciar no clima no mundo? Não, essas erupções não têm assim influenciado no clima nos últimos 100 anos, por exemplo. As cinzas cobrem o Sol, então pode ter um resfriamento no local onde elas ficam. Quando mas há uma também... erupção grande, essas cinzas se espalham pelo mundo todo e há um pequeno resfriamento da Terra. Mas esse resfriamento é temporário. Depois de algumas semanas ou meses, a temperatura volta ao normal, quando as cinzas
caem para a Terra. Uma outra coisa, chegou uma mensagem aqui que é uma coisa que a gente estava, João, uma coisa que a gente estava conversando antes, sobre a mudança do eixo da Terra. É verdade que o tsunami do Japão mudou o eixo da Terra? Como é que acontece isso? O terremoto ele é causado por uma movimentação de uma placa, né? Então, por exemplo, o terremoto da Sumatra de 2004, esse que provocou um tsunami com 300 mil mortes, né? Ele foi o resultado da movimentação da placa da Índia embaixo da placa da Ásia. Então, são grandes placas na Terra que se movimentam dezenas de metros. Então, de repente elas batem, se chocam. Então, significa que existe uma grande área da crosta terrestre que tem uma movimentação muito grande. Essa movimentação, ela causa um deslocamento do centro de gravidade da Terra. Então, esse deslocamento de massa é que faz com que o eixo da Terra se desvie um pouquinho, né? Mas o desvio é muito... Mas ninguém percebe, né? Ninguém percebe e é um desvio que é praticamente muito difícil de se medir. Na verdade, o desvio do eixo de rotação da Terra causado por esses grandes terremotos, ele é mais calculado assim, matematicamente do que medido realmente. Não tem como, né? É complicado. Mas vários terremotos, tsunamis, maremotos, ou vulcões abalando a Terra. Esse eixo vai mudando aos pouquinhos. Mas os grandes terremotos ocorrem, mas eles não ocorrem sempre no mesmo lugar. Então, às vezes ocorre um terremoto grande na Sumatra, depois outro terremoto grande no Chile, outro no Japão. Então, cada vez o eixo da Terra muda um pouquinho para um lado, depois para o outro. Volta para o outro. Então, na média, o eixo da Terra continua no mesmo lugar. Ou seja, gente, esquece essa história de que... Não é esse... João, respondida a sua pergunta, não é isso que vai fazer com que a Terra acabe, né? A previsão de que a Terra acabe dessa forma, professor? Não, a Terra não, mas... Não, mas algumas regiões podem desaparecer, né? A previsão com a mudança climática, sim, a previsão de regiões que vão ser inundadas. Por causa do derretimento das calotas. Por causa do derretimento das calotas. Mas por um lado, a tecnologia, ao avanço da ciência e, por outro, acaba se prejudicando, acontecendo isso, né, o derretimento das calotas. E, ao mesmo tempo, eu não sei, de repente eu vejo isso como uma espécie de uma evolução, porque é necessária uma mudança na Terra. Então, alguns lugares vão ser inundados. Gente, São Paulo daqui a pouco está sem água. Quem ia imaginar isso? Né? E é uma coisa que já vem se falando, acho que há 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que vem falando que a água está acabando e ninguém deu atenção para isso. Né? Então, poxa, já pensou? Derrete a calota, inunda toda uma costa, chega água aqui em São Paulo, brincadeiras à parte, né? Qual foi o pior terremoto da história, professor? Em termos de tragédia, assim, de número de mortos, um dos maiores foi um terremoto de Lisboa, de 1755, que o epicentro foi no mar, assim, a centenas de quilômetros de Portugal, mas causou um tsunami que destruiu Lisboa e foi sentido, esse tsunami causou destruição na Europa, na África e em vários países. Até porque ali Portugal é pequenininho, né? E é uma península ali, né? Então deve ter varrido tudo. Esse foi um dos terremotos assim, mais catastróficos. Que causou o tsunami que invadiu. Exato. E erupção vulcânica? Tem uma que entrou para a história? Pompeia, a gente sabe, mas... A erupção de Pompeia que é famosa, mas há duas erupções muito grandes, que é o Krakatoa e um outro vulcão, Tambora, os dois no Pacífico, que foram as duas explosões assim, maiores de que se tem notícia nos últimos séculos. Essas duas erupções jogaram tanta cinza na atmosfera que chegou a afetar, por exemplo, até a Europa. Na Europa, o pessoal percebeu que
o céu estava mais nublado e a temperatura diminuiu também. Cinza sobe, o vento leva e chega... a quantidade era muito grande e essa cinza se espalhou pelo mundo todo. Hoje, com o avanço que você tem, ainda existe risco para a população que mora próximo a vulcões? Existe risco, sim. Os vulcões são um pouco mais fáceis de serem monitorados e previstos. Então, já há vários casos de vulcões que têm uma instrumentação muito grande e há equipes, então, que ficam continuamente monitorando a atividade vulcânica, monitorando os gases. Então, há sinais assim que indicam quando o vulcão pode entrar em erupção e são emitidos alertas. Nem sempre é possível, mas em boa parte dos casos é possível. É possível prever e é possível evacuar a população. Um local. Já os terremotos, esses não são previsíveis de jeito nenhum. E esses, a única maneira é os países se preparar em termos de construções, preparar em termos de defesa civil, quando ocorrer a população. Para não acontecer o que aconteceu no Haiti, né? Que acabou com o país inteiro. Né? Então, mas aí a gente tem a diferença de tecnologia, de economia do Japão e do Haiti. E desenvolvimento, quer dizer, esse é um ótimo exemplo de como o desenvolvimento é que afeta as tragédias. Né? E a vulnerabilidade. Né? Ou seja, o mundo está mudando, o clima está mudando, mas não necessariamente não tem nada a ver com terremoto, com atividade vulcânica, com tsunami, com mudança do eixo da Terra, porque hoje acontece um terremoto aqui, amanhã acontece ali, o eixo volta, certo? Acaba se equilibrando. Então esqueçam aí teorias da conspiração, o povo que fica aí falando que os extraterrestres estão mudando o eixo da Terra. Já ouvi conversas assim, por incrível que pareça, mas tem gente que acredita nisso. E é tudo então obra do homem. As mudanças climáticas que a gente tem, em grande parte... muito possivelmente. Né? Muito possivelmente. Deixa eu ser político e não entrar nessa área. Algumas coisas são fatos. Né? Por exemplo, a temperatura está aumentando. E a quantidade de gás carbônico e gases de efeito estufa também está aumentando. Isso são medidas que já se fazem há muitos anos e isso ninguém discute. Aumento de gases de efeito estufa aumenta a temperatura. Então, as duas coisas estão relacionadas. Aumenta a temperatura, a gente tem o derretimento da calota, vai aumentando, vai mudando o clima. Bom, enfim, é uma cadeia de acontecimentos, né? Professor, chegou ao fim do programa. Poxa vida, passou rápido. Passou rápido. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, o pessoal da Sociedade Brasileira de Geofísica que indicou o senhor, beijo, acho que é Bruna o nome da moça lá, muito obrigada pela indicação e quem quiser ter mais informações deve ter passado aqui embaixo no GC o site do SISM, esse é para contato, sismologia@iag.usp.br. Tem o site, se vocês derem uma olhada lá, vocês vão ver. Tem um relatório, tem uma relação de abalos sísmicos que acontecem no país, que tem o dia, o horário, o local, tudo. Vocês vão ver que, gente, teve ontem teve em Fernando de Noronha. Isso. Anteontem também teve em Fernando de Noronha. Teve em Itabira, Minas, agora também. Itabira é uma região que tem muitas detonações de mineração. E acaba... Esse a gente acaba registrando também. Né? Então, gente, vocês vão ver o quanto tem de pequenos abalos aí pelo país. Queria agradecer muito a presença do senhor. E semana que vem tem mais talk show para vocês. Beijos.